Capítulo 1315, Pontos Fracos, Parte 1. Infelizmente para o Vagrash, Aran não era apenas o ponto fraco de Lit, mas também o seu. Normalmente, Lit não daria tudo de cara. Ele planejaria vários movimentos com antecedência e dedicaria tempo para preparar planos de contingência enquanto estudava o caminho mais eficiente para a vitória. Ativá-lo, no entanto, significou não causar um único estrago em sua mente analítica, mas sim transformá-lo em um monstro sádico que busca infligir o máximo de dor possível antes de dar ao seu oponente uma morte excruciante. Iska tinha acabado de desperdiçar o único feitiço que tinha em mãos, enquanto Lit não tinha nenhum, colocando-os em pé de igualdade. Lit respirou fundo para encher seus pulmões vazios de ar quando Vara apareceu em suas mãos em meio a uma explosão de chamas esmeraldas. A fúria da lâmina furiosa combinou com a de seu mestre, fazendo Vara emitir um grito estridente ao se livrar da bainha de sangue. O Vagrash teve apenas tempo de fazer as braçadeiras Orixalcum cobrirem suas patas dianteiras antes que Lit estivesse sobre ele. Iska bloqueou um golpe para a direita que cobriu sua pata dianteira esquerda de gelo, mas o impacto entorpeceu seu membro. A fusão com a escuridão o impediu de sentir dor, mas não conseguiu impedir nem a vibração que percorria seus ossos, nem o frio que enrijecia seus músculos. Outro golpe vindo da direção oposta o forçou a usar a outra pata. Desta vez, Iska conseguiu apenas desviar o curso da lâmina para que Lit pudesse explorar o impulso restante para atacar Var no chão e usar o cabo como pivô para chutar o focinho do Vagrash com os pés. A força do golpe fez Iska recuar enquanto a primeira magia produzida pelo movimento de Lit inundou seus olhos com escuridão, turvando sua visão. Algo está errado. Mesmo que realmente exista um Virmulingo sob essa armadura, ele não pode ser tão forte quanto eu com um corpo tão frágil. No entanto, cada golpe é mais pesado que o anterior, como se ele ganhasse massa à medida que a luta avançava. Se ele fosse tão forte antes de eu me moldar, eu não teria aguentado um único soco, Iska pensou, sem saber que o que ele considerava uma explicação absurda nada mais era do que a verdade. Lit deu ao Scalevalker esse formato para que ele pudesse se moldar livremente sem que ninguém percebesse e garantindo que cobriria toda a sua forma híbrida. Ele abandonou sua forma humana antes do primeiro ataque, tornando-se um Virmuling. A cada feitiço que Lit lançava, seu corpo extraía energia e matéria do ambiente, aumentando sua massa. A cada feitiço que lançava, suas três forças vitais se harmonizavam, tornando-o mais forte. Lit usou o recuo do chute vertical para realizar um cambalhota que libertou Var do solo e se virou em direção ao inimigo antes que o Vagrash pudesse se recuperar, criando uma abertura. Lit disparou para frente enquanto mantinha Var à sua frente com as duas mãos. Isso permitiu que ele se defendesse de qualquer ataque repentino ou cortasse a cabeça do Vagrash do pescoço se nada estivesse em seu caminho. Iska não conseguia ver Lit, mas seus outros sentidos lhe permitiram identificar a posição inimiga. Ele não se atreveu a morder o inimigo, com muito medo de que o Virmuling de metal cortasse sua cabeça após evitar o ataque. Quanto às patas dianteiras, ele mal conseguia usá-las para ficar de pé, muito menos para atacar. No entanto, Iska estava longe de estar indefeso. Sua cauda irregular chicoteou Lit de cima, com a ponta dura como aço apontada para a cabeça do Virmuling. Lit acelerou ainda mais, empurrando seu corpo aprimorado ao limite máximo, fazendo a cauda errar o alvo. Ou assim ele pensou até que Guarda Total o avisou sobre uma ameaça vinda de trás. Em vez de atingir o chão e perder impulso, a cauda escamada saltou sobre ele sem diminuir a velocidade. Lit girou, golpeando o membro flexível para cortá-lo, mas no momento em que o adamante tocou as escamas irregulares, Iska sentiu isso. O Vagrash flexionou a cauda, usando os músculos que conectavam os vários segmentos para dispersar o impacto e estender ainda mais a cauda. Na verdade, cada escama era mantida próxima das outras por um tecido flexível que podia ser expandido ou contraído à vontade. Por um lado, permitiu ao Vagrash uma elevada manobrabilidade da cauda e duplicar o seu comprimento quando necessário. A cauda evitou o ataque de Lit e enrolou-se em torno de Var antes que sua ponta voltasse a avançar em direção à sua cabeça.
Pela minha mãe, essa coisa é parecida com uma lâmina de cobra de videogame Solus, pensou enquanto mantinha sua forma de luva na mão direita de Aran, pronta para ativar o anel de barreira a qualquer momento. Lith mudou para um aperto com uma mão, libertando VAR enquanto interceptava o projétil vivo com a mão livre. O anel gravitacional envolveu Iska em uma bainha mágica que baixou seu peso, permitindo que Lith puxasse a cauda com as duas mãos. Ele balançou o Vagrash para frente e para trás acima de sua cabeça, fazendo com que a besta imperador batesse no chão como se fosse um pano sujo. Ele reverteu a gravidade no momento após Iska atingir o ápice para que o Vagrash atingisse o solo com a energia de uma avalanche antes de fazê-lo acender novamente. Ao mesmo tempo, a lâmina furiosa voou ao redor, atacando o inimigo por conta própria e abrindo cortes superficiais sempre que Iska não conseguia desviá-la com as patas. Sem seu mestre, VAR só poderia colocar muita força em cada ataque, mas ainda assim tornava a situação do Vagrash mais desesperadora. Sendo forçado a dividir seu foco, quando Iska encontrou uma saída, ele já havia sofrido muitos danos. Eu sou um idiota às vezes, ele pensou enquanto ativava a fusão gravitacional para combater o anel de Lith. Todas as bestas imperadores, mais cedo ou mais tarde, aprenderam a se moldar, mas isso apenas mudou sua aparência, não sua massa. Para não destruir o solo em sua passagem nem matar um parceiro romântico, eles combinaram os 6 elementos com magia de fusão para obter fusão gravitacional. Isso permitiu que eles não fossem diferentes dos humanos normais, a menos que desejassem o contrário, e não poderia ser bloqueado pelas matrizes que protegiam muitas cidades humanas, uma vez que não tinham efeito sobre os elementos que naturalmente compunham um corpo. Prepare-se para a segunda rodada, otário. Ele disse enquanto retraía o rabo. Sem a bainha gravitacional, Lith não tinha forças para levantar uma criatura tão pesada, e as asas poderosas do Vagrash, combinadas com a contração repentina dos músculos da cauda, quase arrancaram Lith do chão. Quase. Capítulo 1316, Pontos Fracos, Parte 2. As garras nos pés de Lith perfuraram a rocha, ancorando-o ao chão. Então, Lith concentrou a bainha de gravidade em si mesmo enquanto puxava a cauda para baixo com toda a força que conseguia reunir. Iska de repente se sentiu muito mais leve e voou alto no céu, mas gritou de horror no momento em que entendeu que a razão pela qual não conseguia encontrar o equilíbrio era porque ele havia sido mutilado. A fusão com a escuridão permitiu que ele não sentisse dor, mas o sangue jorrando do membro decepado e os danos em sua coluna ainda estavam lá. O primeiro o tornou mais fraco a cada segundo, enquanto o último transformou suas patas traseiras em peso morto. Enquanto isso, a guerra o atacava sem parar, impedindo de usar o revigoramento. Foda-se meu orgulho, preciso escapar antes. A guerra cessando repentinamente seu ataque transformou o medo de Iska em alegria, mas vê-lo voltar para as mãos de Lith fez sua alegria se transformar em horror. O Virmling se moveu tão rápido quanto uma bala enquanto enfiava a lâmina na caixa torácica do Vagrash. O golpe não o matou imediatamente porque a guerra era pequena demais para atingir o coração de Iska. No entanto, foi longo o suficiente para quebrar as costelas e perfurar o pulmão. Uma agonia que nenhuma magia poderia manter sob controle percorreu seu corpo enquanto os encantamentos da lâmina furiosa devoravam o Vagrash por dentro. Eu me rendo. Somos ambos feras, não há razão para lutar até a morte. Iska tossia sangue a cada palavra que falava. O sofrimento que torceu seu focinho tornou seu apelo ainda mais convincente. Lith parou por uma fração de segundo e um sorriso se formou em seu rosto. Iska suspirou de alívio, sem perceber o sorriso se alargando até que fosse tarde demais. Uma explosão repentina das chamas de origem desceu direto pela garganta do Vagrash, mas não o matou. Eles simplesmente impossibilitaram que ele usasse o revigoramento ou até mesmo respirasse. A queda no chão também não o matou. Iska lentamente se afogou em seu próprio sangue, chorando lágrimas de dor até o momento em que seu coração parou. Só então Lith se lembrou de VAR e guardou o cadáver em seu bolso dimensional. Seria um excelente recipiente para um ou mais de seus demônios se a necessidade surgisse. Isso foi tão legal, Lith. Aran disse.
De tal distância, ele apenas vislumbrou a luta e sua imaginação infantil fez o resto. Os soldados feridos já haviam curado suas feridas com poções e Solo se livrou dos respingos de sangue com um pulso de magia negra. Propriedades danificadas não eram assustadoras, a menos que fosse você quem tivesse que pagar pelos reparos. As formas de Lith retornaram à sua forma humana sob a cobertura da armadura dos Calevalker antes de transformá-la novamente no manto azul profundo de um arquimago. A morte de seu inimigo e a visão de seu irmão mais novo pulando de alegria colocaram de volta o controle sobre o trauma de Lith, permitindo-lhe ter um sorriso sincero no rosto. Espero que todo esse barulho não tenha te assustado muito. Ele disse enquanto segurava Aran com força e o verificava com revigoramento, apenas para ficar no lado seguro. Não estou com medo, apenas desapontado. Eu queria ver você chutar a bunda daquele bandido. Por que você me mandou embora? Aran fez beicinho. Porque os bandidos adoram reféns. Eu não queria que você acabasse como aquele pobre velho. Lith apontou para o dono da loja cujo pescoço estava coberto por uma bandagem fina e ensanguentada. O velho estava pálido como um fantasma e inconsciente. Pessoas normais desmaiaram ou fugiram de medo durante a batalha. Apenas alguns dos guardas da cidade tinham inteligência suficiente para falar. Aran engoliu em seco ao lembrar do temível Vagrash. Você está certo. Sinto muito por duvidar de você. Seu beicinho desapareceu quando ele percebeu que ficar longe de presas e garras mortais valia a pena perder um bom show. O que? O capitão tentou perguntar. Aquela era uma besta Imperador Lith respondeu. O como? Poções de aprimoramento corporal de alto nível antes de entrar na magia de luta, gravidade e fogo, nesta ordem Lith disse. Aran não se lembrava de seu irmão ter bebido nada desde o café da manhã, mas havia sido instruído diversas vezes a não incomodar enquanto os adultos conversavam. Graças aos deuses vocês dois estão bem. Camila correu até eles o mais rápido que pôde. Ela segurou Leria entre os braços e em uma mão segurava o amuleto do exército para manter aberta a ligação com a base militar mais próxima, enquanto na outra segurava o cristal violeta que convocaria reforços. Quanto tempo você esteve lá? Lith perguntou, formando também um elo mental para falar livremente com ela. Corri para cá assim que ouvi a comoção e chegamos a menos de 1 minuto, Camila disse. Eu me mantive a uma distância segura para que você não precise se preocupar com Leria. Ela não viu muito. Também não chamei a guarda real porque você estava dando tudo de si e parecia ter tudo sob controle. Ela acrescentou telepaticamente. Você fez a coisa certa. Se um mago competente chegasse, minhas mentiras teriam sido expostas e eu não poderia me conter contra um oponente tão poderoso, Lith disse. Não acredito que você se colocou em perigo mesmo durante as férias. Camila suspirou. Precisamos conversar e redefinir juntos o seu conceito de diversão. Não repreenda o tio Lith, tia. A culpa é minha. Eu disse a ele que o dever de um mago é ajudar aqueles que estão em perigo. Leria apontou a mãozinha para os feridos que ainda esperavam por um curandeiro. Não estou repreendendo ele por isso, querido. Só não gosto da frequência com que ele acaba se metendo em problemas. Camila usou problemas em vez de arriscar a vida para não assustar as crianças. Você não precisa se preocupar. Meu irmão mais velho é invencível, Aran disse. Eu desejo. Camila suspirou interiormente enquanto sorria e balançava a cabeça. O único lado positivo é que você estava muito gostosa e a armadura dos Calevalker enfatizava sua bunda do Sé perverter. Lith respondeu enquanto tratava aqueles em estado crítico. Vamos sair daqui assim que o exército chegar. Não quero perder tempo com relatórios e explicações. Mesmo que eles tenham saído com pressa, a notícia de um arquimago que havia dominado a magia da gravidade a ponto de enfrentar uma besta imperador se espalhou como fogo por todo o reino antes do pôr do sol. A última parte das férias passou sem intercorrências. Após a luta com Vagrash, Lith percebeu que os vórtices haviam retornado ao seu estado original e que a massa extra também havia desaparecido. Parece que o método que nós e Camila desenvolvemos é apenas uma parte da solução.
Se os vórtices não se estabilizarem totalmente, o progresso que consigo praticando a primeira magia será apenas temporário. Além disso, agora posso de alguma forma usar feitiços de nível 1 sem meu núcleo de mana também, mas isso causa muita dor e em vez de se enrolarem em esferas, os vórtices ficam distorcidos. Quando eu lanço feitiços de nível 1, Lito pensou. Acho que o método está correto. Em vez disso, você não pratica isso há muito tempo. E entre a magia de nível 0 e de nível 1 há uma enorme lacuna, Soros disse. Continua no próximo vídeo.